Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Sempre uma alegria muito grande reencontrar você, estarmos aqui juntos para podermos conversar e podermos tratar do assunto mais importante da nossa vida. O assunto mais importante da nossa vida é o problema mais radical que nós temos na nossa vida, por isso é um problema que nós temos que resolver da forma mais rápida possível. Nós não podemos conviver com esse problema, que é o problema de termos que partir desta vida para a eternidade, porque todos nós sabemos, né, que aqui na vida terrena tudo tem começo, meio e fim. Um dia nós vamos embora e nós não podemos esperar esse dia, porque esse dia tem o fator de surpresa, nós não sabemos quando. Pode ser que nós vamos viver mais 50 anos, 30, 40, 60, e quanto mais nós vivermos sem esse problema, então melhor para nós, porque a qualidade de vida melhora, porque o problema radical, o problema mais importante da nossa vida já está resolvido, e esse que é o problema que nós queremos tratar aqui, porque esse problema já está resolvido, meu amigo. Esse problema já foi resolvido por nós. Isso que é importante nós sabermos. Muitas pessoas estão vivendo deprimidas, infelizes, estão vivendo sem esperança, olhando para o futuro e achando que não tem solução. E nós precisamos, então, saber que o problema já está resolvido e que o melhor está por vir. Por isso, então, foi que o Senhor Jesus Cristo, que ele desceu do céu, ele abriu mão da sua glória lá no céu, desceu aqui na terra e veio resolver o nosso problema. O nosso problema, todos nós sabemos que é o problema do pecado. O pecado é uma enfermidade que nós temos na alma, da qual nós temos prazer em contrariar a Deus. Nós temos prazer em ofender a Deus. Esse que é o grande problema, e por isso, como Deus é santo e nós somos pecadores, então Deus está afastado de nós, e nós fomos criados para andar com Deus, e pelo fato de nós termos que andar com Deus, então nós, não tendo a companhia de Deus, nós sentimos um vazio na nossa alma, e esse vazio, ele traz grandes problemas. Muitas pessoas querem resolver esse problema, né, com droga, com bebida, com outras festas e tal, e tudo isso nós sabemos que fama, riqueza, nada disso preenche a vida da pessoa, porque nós vemos muitas pessoas famosas vivendo de maneira indigna, muitas pessoas ricas também vivendo de forma irregular, e isso faz com que a vida da pessoa perca qualidade, apesar dela pode ser famosa, pode ser rica, mas se não tiver paz na alma, se não tiver paz com Deus, não tem qualidade de vida. E é exatamente isso que nós queremos tratar com você, para que nós não tomemos caminhos errados para resolver esse problema. Esse problema não é resolvido da maneira que nós achamos. Tem um critério estabelecido por Deus para podermos estarmos nos reconciliando com Ele, e nessa reconciliação, então nós passamos a ter a comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus é que traz paz para o nosso coração, convicção de vida eterna, e isto é que Jesus Cristo veio resolver aqui para nós, resolveu, o problema já está resolvido, e agora nós precisamos alcançar essa bênção através da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, tá? O apóstolo Paulo ali dizendo isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, veja bem, então é pela graça. Graça é uma bênção que nós recebemos sem merecimento. E que bênção que nós recebemos sem merecimento? Porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vida eterna. É isso, prezado ouvinte, que nós precisamos alcançar. Já a nossa alma precisa ter convicção de vida eterna. Nossa alma ela quer que nós eliminemos dela o medo da morte, ela quer que nós eliminemos dela a insegurança do futuro, o medo de enfermidades, e exatamente isso. Então, quando nós temos convicção de vida eterna, que é dada por Jesus Cristo,
então nós temos paz com Deus e nós estamos então preparados para qualquer situação que vier pela frente, porque a partir desse momento nós já estamos protegidos por Deus, por sermos filhos de Deus, conforme o apóstolo João escreveu ali no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, né, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem nasceram do homem, mas nasceram de Deus. E assim, então, quando nós nascemos de Deus, então, significa que nós reconciliamos com Deus, e reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, e essa paz, então, é que vai trazer qualidade de vida para nós podermos enfrentar a luta do dia a dia. Muitas pessoas querem, então, alcançar essa graça por mérito próprio, né? Praticando muitas boas obras, sendo muito religioso, através da religiosidade, mas, conforme já dissemos aqui, Efésios 2:9, não vem pelas obras humanas para que ninguém se vanglorie. Então, nós temos um personagem na Bíblia que era um religioso radical. Eu quero apresentar para você esse religioso radical que ele é radical porque, se possível, ele até ajudava a matar pessoas que contrariava a sua fé e contrariava a sua religião. Então, esse personagem radical, esse religioso radical, é o apóstolo Paulo. Ele mesmo descreve aqui no Atos capítulo 9, né, sobre esse seu extremismo, quando ele, então, perseguia os cristãos. Os cristãos, eles contrariavam a fé judaica, e o apóstolo Paulo, então, antes de ser apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo, e diz aqui em Atos capítulo 9, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o apóstolo Paulo, que era realmente um religioso radical, ele mesmo se autodescrevia assim. Ele se autodescreveu assim lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 até o versículo 6, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, bem que eu poderia confiar em mim mesmo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar em si mesmo, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja aqui, prezado ouvinte, né, o apóstolo Paulo, se fosse por condições humanas, para ser salvo, para poder entrar no reino de Deus, ele então tinha todas as condições como um israelita que cumpria toda a sua religiosidade, e ele então, vendo que o cristianismo estava se desenvolvendo, e o cristianismo então apresentava o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, que era uma vergonha, que é uma vergonha para os judeus saber que o Messias dele foi crucificado. Então o apóstolo Paulo jamais queria um Messias crucificado, um homem crucificado, e o crucificado era como se fosse um homem maldito.
E ele, então, perseguiu os cristãos, aqueles cristãos que creram em Jesus, que conheceram Jesus e que reconheceram que ele era o verdadeiro Messias e que tinham agora já a experiência de reconciliação com Deus. E eles, então, esses cristãos saíam pregando a fé em Jesus Cristo, né? Eles tinham até o primeiro apelido que os cristãos receberam foram os do caminho, porque eles repetiam sempre aquele versículo que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o apóstolo Paulo era um perseguidor ferrenho, né? E acontece que, mesmo ele sendo esse religioso, achando que agindo assim ele estava agradando a Deus, porque ele estava defendendo a sua fé, foi aí que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus vendo as atrocidades que ele estava fazendo com os seus discípulos e como era o nascimento do cristianismo. Então Jesus, numa visão, numa aparição diferenciada, apareceu para o apóstolo Paulo, criticando ele por causa daquela atitude. E as palavras do apóstolo Paulo as palavras de Jesus para o apóstolo Paulo foi assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: dura para ti, Paulo, lutar contra o poder. Não adianta lutar contra o poder. Eu sou o poderoso, todo-poderoso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o Deus onipotente. Você está lutando contra mim. E aí, então, o apóstolo Paulo, já pelaquela experiência daquela luz que ele diz lá em outro texto, ele fala que era muito mais forte do que a do sol, caiu cego e perguntou: o que queres que eu faça? E ali então no capítulo 26 de Saulo, então Jesus diz assim para Paulo, mesmo dando seu próprio testemunho a respeito da sua conversão, ele diz aqui: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja aqui a missão que o apóstolo Paulo teve de levar essa mensagem de que Jesus Cristo é aquele que tem poder para remir os nossos pecados e para santificar aqueles que creem nele. E assim, prezado ouvinte, é que o apóstolo Paulo, então, ele teve uma grande mudança de vida. Apesar de ser um homem extremamente religioso, ele teve que mudar completamente, porque a nossa salvação, prezado ouvinte, é ligada intimamente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, prezado ouvinte, é a verdadeira religião. A verdadeira religião é uma pessoa viva. Jesus continua vivo ainda e Jesus ainda está dando oportunidade para muitas pessoas que se arrependam dos seus pecados, que se arrependam de ter deixado ele fora da sua vida durante todo esse tempo. Se você se arrepender e reconhecer que você precisa dele e você pedir perdão, ele está pronto a perdoá-lo, assim como perdoou o apóstolo Paulo por todas as atrocidades que ele havia feito, por todos aqueles pecados. Não importa a sua situação, qual o pecado que você cometeu, se você realmente se arrepender e quiser realmente uma mudança de vida e querer andar com Deus agora e receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, então você vai nascer de novo, conforme disse Jesus lá para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é ter os seus pecados completamente lavados pelo sangue de Cristo.
e lavar dos pecados não só do passado, mas do passado, do presente e do futuro. A partir desse momento você se torna filho de Deus e está selado com o Espírito Santo, confirmando com o teu espírito que você já é filho de Deus e que você já tem paz com Deus. E aí essa qualidade de vida que eu quero transmitir para você, que você pode adquirir hoje. É isto que importa. E o apóstolo Paulo, então, ele agora testemunhando ali para Timóteo, também na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos aqui, do versículo 12 até o versículo 17, ele diz lá assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja aqui agora o apóstolo Paulo agradecendo a Deus essa transformação que ele fez na sua vida, quando ele agora tem convicção de vida eterna e se tornou o maior pregador do cristianismo depois de Jesus Cristo. Prezado ouvinte, é essa mudança que pode acontecer na sua vida pela fé em Jesus Cristo. Ele está pronto a te receber hoje e dar a você essa paz, e você agora, daqui para frente, na sua vida, ter essa paz com Deus, essa alegria, o vazio da sua vida completamente preenchido, e assim você vai aprender a ter aquela vida abundante que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí você vai entender realmente o prazer de estar vivo e mesmo vivendo aqui no nosso planeta Terra, que está todo corrompido, cheio de imoralidade, cheio de injustiça, mas andando com Deus você vai ser mais um soldado dele para que combata essas irregularidades que se apresentam aqui no nosso meio. Esse é o nosso programa, o interesse nosso de ajudar você a encontrar a paz com Deus. Então, o nosso propósito é que você vença a morte hoje. A morte foi feita para ser derrotada. Você não pode ser derrotado pela morte. Para Deus, o homem vitorioso é aquele que vence a morte. Este é o prazer de Deus, ver uma pessoa realmente valorizando a sua vida. E então, se você gosta do nosso programa, se você está interessado em aprender mais desse programa, dê o prazer da sua chegada ao nosso programa, se inscrevendo, curtindo, demonstrando se gostou ou não gostou, comentando e também compartilhando. Se você já compreende essa linguagem da nova vida em Cristo e quiser ser meu sócio para juntar tesouros no céu, obedecendo aqui a palavra do Senhor, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. E o tesouro é o ouvinte que, crendo em Jesus, seja resgatado e vai se tornar filho de Deus, fazer parte da família de Deus. Esse é o nosso interesse, que você já faça parte do reino de Deus hoje mesmo. Por isso, então, se você já compreende essa linguagem, se torne meu sócio, ajuntando tesouros no céu. E também formando aí um grupo trabalhando para que o nosso país melhore. Para que quanto mais salvos no nosso país, mais Deus presente, e quanto mais salvos, Deus conduz o coração do rei para onde ele quiser, conforme está lá em Provérbios capítulo 21, versículo 1. Deus abençoe você, espero encontrar você no próximo programa. Até lá!